Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, um ótimo dia para você. Agora às 6h39, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Últimos dias para inscrição no programa Meu Pai Tem Nome em Goiás. 10 milhões de brasileiros têm a nova carteira de identidade nacional. Preço médio de derivados lácteos apresenta queda no mês de julho. Rodovias federais têm 24 acidentes registrados no último fim de semana de julho. Desmatamento no estado cai 59% no primeiro semestre desse ano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h40, sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa terça-feira. O Ministério da Agricultura e Pecuária liberou 210 milhões de reais em recursos adicionais exclusivos para a contratação do seguro rural no Rio Grande do Sul, no segundo semestre desse ano, por meio do programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. O auxílio financeiro do governo federal que apoia a contratação do seguro rural vai beneficiar cerca de 22 mil produtores gaúchos, com aproximadamente 31 mil apólices. O Ministério também prevê que a área rural segurada deve alcançar 1 milhão de hectares e o valor total dos bens segurados pode alcançar 9 bilhões e meio de reais. A liberação do valor extra foi possível após a pasta alterar a distribuição do orçamento total de 1,15 bilhão de reais do programa de subvenção ao prêmio do Seguro Rural para 2024, conforme a resolução 101 do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, publicado nesta segunda-feira, e ocorre após as fortes chuvas que atingiram o estado nos meses de abril e maio. Em nota, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos, afirmou que o governo federal está atento aos problemas enfrentados pelos produtores das regiões do estado atingidas pela catástrofe climática de maio. E 10 milhões de brasileiros já têm a nova carteira de identidade nacional. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o documento começou a ser emitido em julho desse ano e atualiza o sistema de identidade nacional, determinando o número do CPF como único número de registro geral, uma forma de evitar que cada estado emita um documento com um número diferente por cidadão. Estamos trabalhando em conjunto com os estados para ampliar a emissão da carteira. Recomendamos que os cidadãos que têm interesse em ter a nova carteira procurem o posto de atendimento do seu estado, é o que afirmou o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, em nota. Como a carteira nacional acompanha todo o ciclo de vida dos cidadãos, a sua base de dados vai possibilitar no futuro que o governo emita informações importantes para o cidadão. Será possível, por exemplo, orientar os estudantes sobre o Exame Nacional do Ensino Médio ou até mesmo avisar uma pessoa idosa que ela tem direito a receber um benefício, como o BPC. E o Ministério da Saúde amplia a testagem da hepatite D. Diego Brião é quem fala sobre esse assunto agora no Jornal Verde Vale. O Ministério da Saúde anunciou o início de um projeto piloto para disponibilizar testes de diagnóstico e monitoramento para a infecção de hepatite D no país, preenchendo uma lacuna histórica no acesso ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento. Será feita uma ação inédita na região norte do Brasil, onde se concentram mais de 72% dos casos. A expectativa do governo federal é alcançar a totalidade das pessoas infectadas. No mês de luta contra as hepatites virais, que é o Julho Amarelo, o Ministério da Saúde também lançou uma nova campanha digital de conscientização sobre a doença. No Brasil, segundo aponta o boletim epidemiológico, foram mais de 10.952 casos de hepatite B e 128 de hepatite D em 2022. Já no ano de 2023, com a retomada das ações de prevenção, uma redução dos casos já foi registrada. Houve 10.092 casos de hepatite B, ou seja, cerca de 800 a menos, e 109 de hepatite D, o que corresponde a uma diminuição de 17 casos, ou seja, 14%.
De janeiro de 2023 a junho deste ano, o Ministério da Saúde informa que os investimentos em testes rápidos e medicamentos para hepatites virais foram de cerca de 380 milhões de reais. No ano passado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que institui o Julho Amarelo no país, mês destinado à luta contra as hepatites virais. Já neste ano, com o slogan 4 passos para eliminar a hepatite, conhecer, prevenir, testar e tratar, a campanha será realizada nas redes sociais digitais, reforçando a importância da ampla testagem, pois, com exceção da hepatite B, as hepatites virais têm cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. O casal de pastores Jailton Santos e Sueli Santos morreu na tarde desta segunda-feira após uma ambulância bater na traseira de um caminhão na BR-153 em Goiatuba, na região sul de Goiás, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com as informações, a vítima Sueli, de 40 anos, era paciente e Jailton, de 42, estava como acompanhante dela. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam no compartimento traseiro da ambulância. O acidente aconteceu no quilômetro 657, perto do trevo de Goiatuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal é de Bom Jesus de Goiás. Segundo a polícia, o caminhão e a ambulância seguiam no sentido sul, de Morrinhos para Itumbiara, quando a ambulância bateu na traseira do caminhão. O motorista do caminhão permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O Corpo de Bombeiros atendeu o motorista da ambulância, de 38 anos, que teve uma fratura exposta na perna. Ele foi resgatado consciente e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Goiatuba. A Secretaria de Estado da Cultura lançou nesta segunda-feira um novo sistema de gestão de editais culturais. Batizado de Baru, a plataforma é mais intuitiva, acessível e moderna. Está disponível no endereço sistemabaru.cultura.gov.br. O objetivo do novo sistema é garantir mais transparência, eficiência e segurança nos processos de seleção de editais públicos. A ferramenta será utilizada na inscrição e gestão de projetos. Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, o lançamento do Sistema Baru é uma ação de reestruturação da Secult Goiás, que fortalece o mapeamento dos trabalhadores da cultura, as ações culturais e operacionaliza de forma facilitada a aplicação das propostas para editais culturais. Nossas equipes trabalharam nos últimos 6 meses para criar um sistema mais simples e acessível a todos. É um pedido antigo da classe que estamos atendendo e vamos entregar uma plataforma que vai facilitar a vida dos proponentes, que ainda é muito mais segura e eficiente, ressaltou ela em nota. A primeira utilização do novo sistema será a gestão dos editais de política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, que serão disponibilizados para a consulta nesta quinta-feira, dia 1º. Os proponentes já poderão fazer o seu cadastro na plataforma a partir dessa data. As inscrições serão realizadas entre os dias 9 e 31 de agosto. A Polícia Militar de Goiás completa 166 anos. A repórter Juliana Carnevale é quem fala a respeito dessa instituição Polícia Militar. Fundada em 1858, a Polícia Militar já atuou sob diversas nomenclaturas, entre elas Força Policial de Goiás, Companhia de Polícia de Goiás e Batalhão de Polícia de Goiás. Isso mudou no dia 1º de julho de 1935, quando estabeleceu-se a denominação que prevalece até hoje, Polícia Militar de Goiás. Ao longo de sua existência, a PM cresceu e se desenvolveu com a criação de várias unidades operacionais na capital e também no interior, tornando-se patrimônio dos goianos. A visão de futuro da corporação é baseada na constante adequação das práticas policiais militares à realidade e às exigências sociais que o país e, mais especificamente, o estado de Goiás atravessam. E para comemorar a data especial, o governador Ronaldo Caiado, acompanhado da coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado, participou das comemorações realizadas na Academia da PM no setor leste universitário em Goiânia. Na oportunidade, Caiado destacou a importância da Polícia Militar para o estado de Goiás. Grande parte hoje daquilo que Goiás tem de respeito no cenário nacional e até com reconhecimento de outros países pela eficiência do resultado, é algo que as pessoas não acreditam que Goiás atingiu esse ponto
de excelência na segurança pública. Isso é um esforço de ordem pessoal, de dedicação de todos os membros da instituição, também dos comandantes, da hierarquia das nossas forças de segurança e a Polícia Militar sendo reconhecida por todos nós como sendo aquela do embate de frente, aquela com a área da inteligência, área operacional, também em integração com as demais outras forças de segurança, e nós chegamos nesse resultado. Na mesma solenidade, a PM realizou a formatura do 19º curso de habilitação de oficiais auxiliares e do 3º curso de habilitação de oficiais músicos. Durante as festividades do aniversário de 166 anos da PM Goiana, foi realizada ainda a entrega da Medalha da Ordem Tiradentes nos graus Gran Cruz e Grande Oficial, honraria instituída para reconhecer e valorizar as contribuições de civis e de militares para a instituição. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49. O Novo Horizontino venceu o Paysandu por 3-1 na noite de ontem, no estádio da Curuzu, em Belém. O Papão abriu o placar no primeiro tempo, mas tomou empate, a virada, e o Tigre ainda ampliou no final da partida. Com essa derrota para o Novo Horizontino, o Paysandu perdeu a invencibilidade de mais de um ano que tinha jogando no estádio da Curuzu. A última vez que o Papão havia perdido na sua principal casa foi no dia 1º de julho de 2023. Onde havia perdido por 2-0 para o Brusque pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. E por maioria de votos, 602 a favor e 33 contra, 4 abstenções, o Conselho Deliberativo do Flamengo autorizou na noite de ontem o clube a participar do leilão para a compra do terreno do Gasômetro, onde pretende erguer o seu estádio para pelo menos 70 mil pessoas. A área tem 86.500 metros quadrados. Após a aprovação por quase unanimidade de votos, a maioria dos presentes comemorou. O presidente Rodolfo Landim pulou e cantou o hino, abraçado a apoiadores. O leilão público do Gasômetro, localizado na Avenida São Cristóvão, será realizado nesta quarta-feira, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, no auditório do Centro Administrativo São Sebastião, na sede da Prefeitura do Rio. O lance mínimo previsto é de R$ 138.195.000 e precisa ser à vista, de acordo com as normas do edital de leilão. Nessa segunda-feira, a Justiça Federal negou o cancelamento do leilão, o que havia sido pedido pela Caixa Econômica Federal, administradora do fundo proprietário do terreno. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51. E após abrirem a segunda-feira recuando na Bolsa Brasileira, os preços futuros do milho ganharam força ao longo do dia e finalizaram o pregão com movimentações positivas. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 61,07 e R$ 70,20. O vencimento de setembro 24 foi cotado a 61,7, com queda de 0,02%. Novembro 24 valeu R$ 65,05, com alta de 0,023%. E o janeiro 25 foi negociado por R$ 68,29, um ganho de 0,43%. O março 25 teve o valor de R$ 70,20, com elevação de 0,1%. Na visão do analista de mercado Vlamir Brandalize, não há mais espaço para quedas nos preços do milho, já que as cotações atingiram o fundo do poço. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou ontem a orientação para que grávidas e crianças sejam vacinadas contra a coqueluche. A orientação foi dada após a confirmação da morte de um bebê de 6 meses em Londrina, no Paraná, nessa quinta-feira. É o primeiro óbito causado pela coqueluche no país em 3 anos. Segundo a ministra, o caso não liga um alerta, mas reforça uma vigilância permanente em relação a qualquer agravo de saúde. Nízia Trindade lamentou a morte do bebê no Paraná. É uma doença prevenível por vacina, então recomendamos fortemente a vacinação. Estaremos acompanhando e trabalhando para evitar novos casos. Completou a ministra, que participou no Rio de Janeiro de um encontro sobre o enfrentamento global de novas pandemias.
O Paraná também investiga se a morte de um bebê de 3 meses em Irati, no sudeste do estado, pode ser atribuída à doença. Até a primeira quinzena de julho, o estado tinha registrado 24 casos de coqueluche. Em todo o ano passado, foram 17. No Brasil, o último pico epidêmico aconteceu em 2014, quando foram confirmados cerca de 8.600 casos. O país e o mundo enfrentam um aumento de casos. E o governo federal prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas fortes chuvas de maio cadastrarem novas famílias para receberem o auxílio reconstrução. De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, até o momento, 151 municípios ainda não cadastraram nenhuma família ou endereços no sistema. Ao todo, 444 cidades gaúchas podem solicitar o valor de R$ 5.100 para cada família residente em área efetivamente atingida pelas enchentes. Esses municípios tiveram a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido por meio de portaria. 7h05. E o Brasil tem 38 mil casos de violência psicológica contra mulheres. Igor Pereira é quem fala sobre esses números, agora no Jornal Verde Vale. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que os números de violência psicológica contra a mulher passaram de 38 mil casos em 2023. Isso representa um aumento de 33% se comparado com o período anterior. Esse tipo de violência, também chamada de agressão emocional, é descrita na Lei Maria da Penha como atitudes com o objetivo de limitar ou controlar as ações e comportamentos da mulher. Isso inclui constrangimentos, humilhações e chantagens. Quem explica os detalhes é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas. A violência psicológica é aquela cometida diretamente contra a mulher, contra a pessoa. Aquela violência que o autor de violência fala assim, que ela não serve para nada, que ela tá gorda demais, que ela tá magra demais, que depois dela ter tido filho ela não serve mais para nada, que ela não é nem boa mãe, impede ela de estudar, de trabalhar, impede ela de ter relacionamentos com os familiares, impede ela de conviver com as amigas que ela tinha anteriormente. É aquela violência que atinge diretamente a autoestima. Na maioria dos casos, os agressores são homens. De acordo com a pedagoga, o primeiro passo para quebrar o ciclo da violência é a denúncia. Então a gente precisa ir nas delegacias ou falar para alguém da rede socioassistencial, no CRAS, no CREAS, ou no Ministério Público, ou na Defensoria, dizer, olha, estou passando por isso, o que eu posso fazer para romper com essa violência? Mas se essa mulher ela não tem condições ainda de registrar uma ocorrência criminal, ela pode pedir a medida protetiva para se resguardar a integridade física e psicológica dela. Você pode denunciar a violência contra a mulher procurando uma delegacia ou ligando para o número 180. A ligação é sigilosa e funciona 24 horas por dia em todo o território nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. O Ministério Público Federal no estado de Goiás passou a contar com um novo canal de comunicação com a sociedade a partir da criação do perfil oficial na rede social Instagram. A ideia é contribuir com mais uma ferramenta para a aproximação do cidadão do sistema de justiça, orientando sobre direitos e de que forma o Ministério em Goiás atua para defendê-los, conforme o assessor-chefe de comunicação da instituição explicou Cássio Nunes Jucá. Além do perfil recém-criado no Instagram, o Ministério Público Federal em Goiás também conta com um perfil oficial na rede social X, o antigo Twitter. E a indústria de laticínios no estado de Goiás registrou em julho de 2024 uma variação de 5,33% negativo no índice da cesta de derivados lácteos em comparação com o mês anterior. Os dados estão reunidos em uma edição do Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano, divulgado ontem pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia de Goiás. A análise revela uma tendência de queda em todos os itens da cesta de produtos lácteos. A diminuição mais significativa foi no preço médio do leite UHT integral, com menos 14%, seguida do queijo mussarela, creme a granel, e as menores variações foram do leite em pó integral e leite condensado. A variação total ponderada do índice da cesta é calculada com base nessas variações individuais. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, Pedro Leonardo Rezende, ressalta que a publicação facilita a compreensão completa das flutuações de preços, orientando a tomada de decisões no âmbito do mercado lácteo goiano.
E o governador e a primeira-dama, Gracinha Caiado, recebem participantes do Congresso Nacional das Mulheres das Assembleias de Deus. Marcelo Tavares é quem faz um balanço sobre esse evento. O governador e a primeira-dama receberam em Palácio para um almoço participantes do Congresso Nacional das Mulheres das Assembleias de Deus. Lideranças nacionais e regionais estiveram presentes. A recepção incrível, o Congresso sediado de uma forma com muita excelência, muito carinho. E essa recepção hoje aqui, ter a honra de ser convidada pela nossa primeira-dama do Estado, né? Juntamente com a Bispa Neuza, nos faz sair daqui extremamente honrados. E o que os convidados estão achando de Goiás num contexto geral? Mas graças a Deus eles estão, goianos sabem muito bem receber, né? Se tem uma coisa que goiano recebe bem, é os seus convidados, né? E pelo menos para nós estão falando que está muito bom. O deputado federal por São Paulo, Cezinha Madureira, uma das lideranças evangélicas no Congresso Federal, esteve presente e destacou como Goiás está sendo visto nacionalmente. Nós reconhecemos o trabalho de Goiás, que é o melhor na segurança pública no Brasil, e aqui com mais de 20 mil mulheres no Brasil, que são mães também orando pelo governador, orando por esse estado, reconhecendo esse trabalho que faz pelas famílias brasileiras. A Assembleia de Deus Madureira é a maior igreja evangélica do Brasil. São mais de 36 mil templos, fazendo um trabalho social fundamental. A Assembleia Legislativa foi representada pelo deputado Henrique César. A igreja é um agente transformador de pessoas, contribui muito no social, então tem famílias e famílias sendo cuidadas pelas igrejas, é uma grande parceira no social. Segurança pública, por que não dizer? Porque o que mais você vê na igreja são pessoas transformadas, tinham um tipo de vida, um estilo de vida, estavam na vida errada e hoje são transformados, se tornando cidadãos de bem. A anfitriã do evento foi a primeira-dama Gracinha Caiado, que fez questão de destacar a importância da presença das mulheres em setores fundamentais da nossa sociedade, dentro das igrejas, mas também na gestão pública, como é o caso dela à frente do social em Goiás. As mulheres têm um coração grande, uma determinação para trabalhar, e você vê aqui esse grupo de mulheres trabalhando com fé, em oração, em adoração, e sem dúvida nenhuma, quando nós trabalhamos assim, as coisas fluem melhor, as coisas acontecem melhor. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. As candidaturas únicas para sediar as Copas do Mundo de 2030 e 2034 entregaram nesta segunda-feira à FIFA os chamados Bid Books, que são os documentos com todas as informações relativas às propostas para o evento. Vale lembrar que já está definido para a Copa em 2030, que será na Espanha, Portugal e Marrocos, além de Argentina, Paraguai e Uruguai. E a de 2034 será na Arábia Saudita. O secretário-geral da FIFA recebeu os documentos no encontro em Paris. As federações tinham até o dia 31 de julho para entregar os livros com as informações. A FIFA afirma que elas serão publicadas até a próxima quarta-feira e a avaliação da entidade deverá ser divulgada no fim do ano. Caso as exigências sejam atendidas, a confirmação das sedes de 2030 e 2034 sai no fim do ano. E o São Paulo desistiu ontem da contratação do zagueiro Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Tricolor e Galo tinham tudo acertado para um período de empréstimo, mas, segundo informações obtidas, um desacordo financeiro entre o jogador e o clube mineiro fizeram com que o Tricolor se retirasse da negociação. Segundo o Atlético Mineiro, foi Lemos quem não aceitou os valores propostos pelo São Paulo para o empréstimo e que não há nenhuma pendência financeira entre o Galo e o jogador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. O mercado da soja dá sequência às baixas registradas na sessão anterior e lidera o recuo entre os grãos na Bolsa de Chicago no pregão de ontem. Os futuros da oleaginosa perderam por volta de 7h35 entre 14,75 e 22,75 pontos nos principais vencimentos, com agosto sendo cotado a $10,54,
e o novembro 10,33 por bushel. Os traders seguem trabalhando com cenários já conhecidos, como explicou o consultor de mercado Aaron Edwards, do Sistema Manancial Consultoria, em entrevista. Vão testando o mercado para saber até onde ele pode cair. Afinal, não há novas notícias que possam mudar o horizonte nesse momento, em especial com uma boa safra se desenvolvendo nos Estados Unidos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal registrou 24 acidentes, com 25 pessoas feridas e uma morte em Goiás nesse fim de semana, o último mês de férias. Os dados referentes às rodovias federais que cortam o estado foram divulgados nesta segunda-feira pela corporação. Segundo a equipe, ao todo foram 794 autuações de infrações de trânsito. Dentre elas, 60 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam cinto de segurança. 38 por embriaguez ao volante e 96 foram flagrados em ultrapassagens em faixa contínua. Durante o fim de semana, a corporação fiscalizou 1.333 veículos e 1.592 pessoas que passaram pelas rodovias federais goianas. Em todo o mês de julho, foram mais de 120 acidentes registrados no estado. O número de feridos também ultrapassa a marca de 100. Apenas na primeira quinzena de julho, foram 102 acidentes, com 93 pessoas feridas e 11 mortes nas BRs goianas. O número é menor do que visto em 2023, no mesmo período, mas ainda assim é considerado alarmante. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. Emendas PIX turbinam estados e municípios em ano de eleição. Alain Barbosa é quem fala sobre esse assunto agora no Jornal Verde Vale. A regra do orçamento público é a transparência. Para onde vai o dinheiro, para que e quanto será investido, são os requisitos mínimos para que o cidadão possa acompanhar os gastos públicos. No entanto, uma brecha ajuda a ocultar tudo isso. São as chamadas emendas PIX, um apelido para as emendas especiais introduzidas na Constituição por meio de uma emenda aprovada em 2019. Por meio das emendas PIX, senadores e deputados destinam recursos financeiros para estados e municípios sem especificar para qual e para que será utilizado o dinheiro. E neste ano eleitoral está chovendo emendas PIX em todo o país. 8,2 bilhões de reais ante 600 milhões de reais em 2020, segundo o levantamento da ONG Transparência Brasil. Para o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Caparrós, emendas parlamentares já são por si sós distorções orçamentárias. Quando o executivo organiza o orçamento, ele organiza para atender as áreas, trazem as demandas para o poder público das políticas públicas. Quando o parlamento utiliza de emendas para alterar esse orçamento, ele está desfigurando o planejamento feito pelo executivo. Então a emenda parlamentar ela é uma excrescência dentro do orçamento público. A emenda PIX, ela traz um problema muito maior, porque ela não tem a capacidade de transparência, não se sabe para onde exatamente está indo, para quem está indo, e isso dificulta o controle social dos próprios órgãos do poder público, como os tribunais de contas, mas também da sociedade. Segundo o levantamento da Transparência Brasil, menos de 1% das emendas PIX deste ano informam o destino e para que o dinheiro será utilizado. Ou seja, não há informação de qual município ou estado e em que serão gastos 7 bilhões e 400 milhões de reais. Ao todo, 345 parlamentares não incluíram nenhuma informação sobre o uso do dinheiro público e apenas 57 dos 594 deputados e senadores não inseriram emendas PIX no orçamento de 2024. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, vai retomar parcialmente as operações de pousos e decolagens no dia 21 de outubro, inicialmente com 50 voos diários. A concessionária Fraport Brasil trabalha atualmente na reconstrução da pista, que ficou quase um mês submersa. Essa é a segunda das 3 fases do plano de recuperação do local. A expectativa da empresa é de que o aeroporto tenha funcionamento completamente normalizado somente em dezembro, quando está prevista a conclusão da etapa final.
Segundo a Fraport, a fase 3 vai acontecer em áreas onde não há movimentação de aeronaves e, portanto, não haverá interferência nos pousos e decolagens do aeroporto. Após praticamente 2 meses sem atividade, o Salgado Filho reabriu os serviços de embarque e desembarque no último dia 15. Os voos, porém, continuam partindo da base aérea de Canoas, município vizinho, para onde os passageiros são levados de ônibus. O serviço de check-in e o embarque de passageiros são feitos atualmente por meio de uma área adaptada no terminal internacional, uma vez que o espaço doméstico está passando por reformas. E motociclistas não vão mais pagar pedágio na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. E usuários frequentes do trecho poderão ter desconto de até 70% no mês. Esses anúncios foram feitos na manhã de ontem em um evento na unidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Belo Horizonte. Na ocasião, foram apresentados detalhes dos investimentos que serão feitos pela nova concessionária do trecho, a EPR Via Mineira. Estiveram presentes no evento representantes da concessionária e também do governo. A EPR Via Mineira irá operar o trecho pelos próximos 30 anos. A concessionária assinou o contrato no início do mês. A administradora anterior, a Via 040, abriu mão do trecho, alegando prejuízo financeiro. O início das operações será no dia 6 de agosto. Na mesma data, vai começar a valer a nova tarifa dos pedágios entre BH e Juiz de Fora, nas praças de Barbacena, Conselheiro Lafayette e Itabirito. O valor cobrado será de R$ 12,70 para veículos leves, mais do que o dobro da tarifa atual, que era de R$ 6,30. 7h27. E o governo detalha cortes no orçamento nesta terça-feira e mira emendas. Yuri Hudson é quem traz essa matéria. A equipe econômica deve detalhar nesta terça-feira os cortes de gastos no orçamento de 2024 e 2025, gerados a partir da revisão de programas do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apelidado pela oposição de Taxade, não deve participar do anúncio, já que estará viajando. O ônus dos cortes ficará por conta da ministra do Planejamento, Simone Tebet. São 15 bilhões de reais entre contingenciamento e bloqueio no orçamento. Na semana passada, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, já antecipou que esses cortes são a demonstração efetiva do compromisso do governo federal com a austeridade fiscal. A mensagem do compromisso fiscal é muito claro para nós e os números mostram esse processo de melhora. A própria quadro da grade também, eu acho que vale a pena reforçar um cenário de melhora, uma melhora na percepção, né, na expectativa do crescimento econômico. A ministra Simone Tebet já antecipou que os cortes no orçamento em pastas de ministérios do governo federal devem somar 9 bilhões de reais neste ano. Para o próximo ano, serão cortados mais de 26 bilhões de reais. Todo esse esforço orçamentário do governo é para cumprir a meta de déficit zero para este ano. Mesmo com um déficit zerado, ou seja, com despesas inferiores à receita, o governo federal ainda tem uma espécie de folga orçamentária na casa de 25 bilhões de reais que já estão negativos para este ano. Por isso, esse congelamento extra de 15 bilhões de reais para não extrapolar a previsão já feita pelo Ministério da Fazenda. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. E o programa Meu Pai Tem Nome vai abrir inscrições até o dia 9 de agosto em todo o estado de Goiás. A Defensoria Pública do Estado promove essa iniciativa para assegurar o direito ao reconhecimento de paternidade ou maternidade para crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. O programa visa garantir que todos tenham o nome de seu pai, mãe biológico ou sócio afetivo registrado na certidão de nascimento. Em Goiás, a ação acontece em colaboração com a Organização das Voluntárias de Goiás. No dia 17 de agosto será realizado o Dia D para a regularização das certidões de nascimento por meio do programa. Originalmente criado em Goiás, o Meu Pai Tem Nome se expandiu nacionalmente em 2022. Em 2023, o programa atendeu mais de 4.000 pessoas em todo o Brasil. Os interessados em participar da edição de 2024 podem se inscrever presencialmente ou pelo WhatsApp no número 62 98307 0239.
estado de Goiás já registrou em 2024 um total de 397.346 notificações de dengue e 339 óbitos confirmados pela doença. Os casos têm apresentado diminuição mês a mês desde abril, após o fim da epidemia. Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam para uma redução de quase 95% nas notificações na comparação entre os meses de abril e julho desse ano. A diminuição acontece de forma gradativa, com queda de 19% nos casos notificados de abril para maio, 73% de maio para junho e 76% de junho para julho. Apesar dessa redução com o fim da sazonalidade, a pasta reforça a necessidade de atenção por parte da população com possíveis focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. Onde tem água nessa época do ano é dentro das casas, e o vaso sanitário que não é utilizado, por exemplo, a piscina que não é tratada, a vasilha do animal que não é lavada semanalmente ou a caixa d'água destampada. Então é importante lembrar que mesmo sem chuva, pequenos cuidados devem ser mantidos durante todo o ano. Mesmo com a redução de casos, precisamos manter vigilantes nesse momento. É o que afirmou a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Flúvia Amorim. O ano de 2024 foi considerado o pior ano para a dengue em Goiás. E em 2023 foram notificados 124.385 casos da doença, com 57 óbitos e mais de 71 mil casos confirmados. E 3 policiais militares acusados de matar trabalhadores rurais vão à júri popular. A repórter Laila Alves relembra o caso agora no Jornal Verde Vale. Com a júri popular, os 3 policiais militares acusados de matarem 3 trabalhadores rurais em uma fazenda de Cristalina, no entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu na noite de 22 de novembro de 2020. As informações foram apuradas pelo jornalista do O Popular, Márcio Leijoto. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, quando o crime aconteceu, Aleph Nunes Souto, de 22 anos, Francisco de Assis da Silva Chaves, de 41, e Nelson da Silva Cardoso, de 38, estavam buscando javalis em uma armadilha feita na fazenda em que trabalhavam. O soldado Bruno Martins Barros, de 37 anos, o primeiro sargento Ângelo Máximo Moraes Lacerda, de 48, e o segundo sargento Reginaldo Matos, de 37, contaram que estavam atendendo a uma denúncia de furto de gado na região quando encontraram as vítimas em atitude suspeita. O fazendeiro, que foi ouvido pela justiça, disse ter recebido informações de familiares de que algumas pessoas estariam invadindo a fazenda arrendada por ele para roubar parte dos animais. Ele chegou a acompanhar os PMs, mas ficou próximo a uma residência por segurança, enquanto os policiais seguiram para a propriedade. Os militares disseram que avistaram 2 faróis se aproximando e que ouviram os disparos por parte dos trabalhadores, por isso revidaram. Porém, segundo a denúncia, os trabalhadores rurais estavam com uma cartucheira antiga, arma de disparo único que precisa ser recarregada a cada tiro. Os promotores do MP, que assinaram um documento, afirmaram que os policiais fizeram disparos para simular um confronto inexistente e que uma das armas apresentadas pelos acusados não pertenciam a nenhuma das vítimas. Os PMs foram investigados e indiciados em novembro de 2021. Em março de 2022, foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás. Eles ficaram 10 meses afastados das funções operacionais. Porém, foram liberados pela Justiça em março do ano passado para atividades nas ruas, exceto em Cristalina, onde o crime aconteceu. A juíza Gabriela Fagundes argumentou na decisão que os PMs atiraram 43 vezes contra as vítimas e que testemunhas os viram circulando próximo ao local do crime com a iluminação desligada e sem os sinais sonoros. Afirmaram ainda que as vítimas foram levadas ao hospital sem sinais de vida. A juíza ressaltou também que não havia provas que ligassem o suposto furto de gado às vítimas. Por conta das contradições dos militares durante os depoimentos, Gabriela Fagundes decidiu pelo júri popular. A defesa dos PMs não foi localizada. A CBN entrou em contato com a Polícia Militar para pedir um posicionamento e aguarda um retorno. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h36. Estevão teve diagnosticado um novo entorse no tornozelo esquerdo, sofrido na derrota do Palmeiras por 2-0 para o Vitória, sábado, no Allianz Parque. Após realizar exames, o meio-atacante iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. O Verdão não divulgou o prazo para o retorno, mas o camisa 41 se torna um problema para o jogo dessa quarta-feira contra o Flamengo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A avaliação é de que o caso gera mais preocupação do que a lesão anterior. Estevão ficou fora de 2 jogos por entorses no mesmo tornozelo e joelho também esquerdo, no segundo tempo da derrota para o Botafogo. Como o problema não era grave, ele ficou apenas uma semana fora e voltou como titular contra o Vitória, quando voltou a sentir. Com a nova lesão, é praticamente certa a ausência do jovem no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Se de fato perder mais tempo em tratamento, dessa vez, fica em risco também a sua participação no confronto da volta, na quarta-feira que vem no Allianz Parque. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37. A semana começou intensa para o mercado da soja e a sessão dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago fechou com perdas de 9 a 22,75 pontos nos principais vencimentos, com as baixas mais intensas sendo registradas nos contratos mais próximos. O mercado operou em queda durante todo o dia e ao longo dos negócios chegou a perder mais de 30 pontos. Assim, no encerramento da sessão, agosto fechou com $10,54 e o novembro, 10,39 por bushel. Os preços da soja refletiram uma combinação, mais uma vez, de notícias novas, algumas não ligadas diretamente ao mercado da oleaginosa especificamente, e de cenários já conhecidos. Em ambos os casos, os fatores que se empilham no mercado são todos de pressão para as cotações. E o Copom se reúne novamente nessa semana e deve manter a taxa Selic em 10,5%. Leno Falck é quem traz detalhes dessa previsão. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne novamente nessa semana e a tendência é de que a taxa Selic seja mantida em 10,5%, o que mais uma vez é uma medida que desagrada ao governo. A divulgação ocorre no final da tarde de quarta-feira. A expectativa do mercado é unânime, segundo o recente levantamento da Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro e agência de notícias em âmbito global. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, agência classificadora de risco de crédito, explica esse comportamento do mercado. Em geral, o mercado fica esperando uma mudança ou outra quando tem algum fato muito motivador para isso. Só que se nós olharmos nos últimos 45 dias, não houve nenhum fato concreto motivador para o Copom sinalizar no seu comunicado. Ou seja, ainda que tenha ocorrido falas do presidente da República em relação ao presidente do Banco Central, em relação às contas públicas, em relação às eleições nos Estados Unidos, isso tudo não tem interferência direta na decisão do Copom, ou seja, não tem fatores técnicos. Entende-se por fatores técnicos, por exemplo, inflação esperada para 12 meses, inflação corrente e atividade econômica. Todos esses estão em linha com as observações das atas divulgadas pelo Copom. Então, a priori, não tem nenhuma surpresa, assim, ele não deve fazer nenhuma observação no comunicado, tá? A priori. A expectativa é essa. E mais, a expectativa ainda é de manutenção da taxa de juros até o final do ano. Lembrando que essa composição do Copom fica até o final do ano. Depois, a partir de janeiro, nós teremos mais 2 novos diretores indicados pelo presidente atual da República e também mais um presidente do Banco Central. Então vai mudar a composição. Aí sim, talvez o cenário mude com fatores subjetivos, mas por enquanto os fatores concretos, objetivos é que vão determinar a política monetária. Isso por enquanto não muda e não deve ter nenhuma surpresa no comunicado. Na última reunião ocorrida em junho, o Copom interrompeu o ciclo de cortes da taxa básica de juros, mesmo com a pressão do governo Lula para uma redução. Até aquele momento, a taxa havia passado por 6 reduções, de 0,5 ponto percentual e uma de 0,25 ponto. A sequência levou a Selic para o menor patamar desde fevereiro de 2022, quando estava fixada em 9,25% ao ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.